Sejam todos bem-vindos e vamos a um estudo bíblico, uma mensagem aqui pelo canal. Qual a diferença entre pecar e viver no pecado? O ser humano não é acostumado a lidar com coisas que lhe fogem da razão. E uma destas questões é o pecado. O pecado teve origem ainda no céu e contaminou toda a raça humana. A origem do pecado foi o orgulho de Satanás ainda no céu. Aqui na terra, Adão foi o agente transmissor do pecado. Romanos 5 e verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo ser humano nasce infectado pelo pecado. Nasce com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. No Salmo 51 e verso 5, Davi disse: Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância possui uma propensão e uma inclinação natural para o pecado. O pecado é algo que não precisa ensinar, pois faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. O homem já nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. Não precisa ensinar e nem fazer curso para aprender a pecar. Todo ser humano nasce com a semente do pecado dentro dele, que se desenvolve e germina conforme ele cresce. Quando aumenta a idade e ganha maturidade, o pecado se desenvolve na vida dele, de forma natural. Todo ser humano nasce condenado ao inferno, pois o pecado na vida dele vai se desenvolver de forma progressiva, conforme ele deixa sua infância e alcança a maturidade. Todo ser humano tem uma propensão natural para o pecado. Quando deixa de ser criança, o pecado vai se desenvolver de forma progressiva na vida dele e estará condenado ao inferno. Toda pessoa nasce condenada ao inferno devido à sua natureza. Uma criança hoje fala palavrões que não sabe o significado, não sabe nem o que isso quer dizer, mas ela vive num estado de inocência moral. Fala palavrões sem ao menos saber o significado. Xinga, às vezes por influência da escola, e muitas vezes aprendeu dentro de casa. Falar palavrões, xingar, mas sem saber o significado e sem nenhuma má intenção, na sua inocência. Mas quando tiver maturidade, será responsável diante de Deus pelos seus atos pecaminosos. Ainda que não considera algumas de suas práticas que seja pecaminosa ou não tenha conhecimento da verdade suficiente, mas ela será responsável diante de Deus e condenada pelos seus pecados. O culpado Deus não tem por inocente e não existe salvação fora do Evangelho. Quem nunca ouviu o Evangelho, mas viveu na prática do pecado, será condenado. Por exemplo, um adolescente ou uma adolescente que tem relação sexual com a sua namorada. Ele ou ela dorme na casa do namorado ou namorada e tem relações sexuais. Agora eles são responsáveis pelos seus pecados, pois já não são mais crianças. E eles estão cometendo um ato pecaminoso de forma consciente. Creia ou não que isso seja pecado, serão condenados se não confessar a Cristo esses pecados, se arrependerem e largarem. Ou casa, ou separa de uma vez por todas. Romanos capítulo 1, verso 28, está escrito: E como não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
Aquele que não chegou ao conhecimento de Deus é porque não teve interesse. Se referindo a nível de Brasil, o Evangelho é pregado no rádio, sempre nas rádios FM. Quando a gente muda de estação, a gente se depara com emissoras pregando. Na televisão, muito ainda na internet, no YouTube, em sites, ainda que muitos preguem com segundas intenções, seja financeira ou promoção pessoal, mas está pregando. Paulo disse que importa que o evangelho seja pregado, ou com fingimento ou em verdade, mas está sendo pregado. Quem não teve interesse de ouvir é porque não quis, porque não se interessou. E daí se enquadra nisso que Paulo disse, em Romanos 1:28, que não se importaram de ter o conhecimento de Deus e foram entregues ao engano do pecado. Não sabe porque não teve interesse. Quando ela ouvir o Evangelho, deverá reconhecer seus pecados e confessá-los a Cristo, sob pena de condenação eterna. Existe diferença entre pecar e viver no pecado. O salvo, embora tenha a natureza do pecado, mas não vive na prática do pecado. Diferente do ímpio e dos incrédulos que faz do pecado uma prática habitual. Ele peca todo dia. Ele peca na televisão, vendo coisas que não deve, nas TV a cabo, na internet, xinga, fala palavrões, peca, cobiça. Ele peca o dia todo, fuma, bebe, ele peca, ele faz do pecado uma prática habitual, um estilo de vida. Ele é um pecador habitual. Somos salvos pela graça por causa da nossa natureza carnal. Não fizemos nada para merecermos a salvação. Salvos pela graça em Cristo por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 1, está escrito: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Essa é a graça que nos alcança. Por causa da nossa natureza, estamos propensos a pecar. Devido à natureza carnal, o crente, mesmo salvo, estará sujeito a pecar. Deus liberta do pecado, e não da presença do pecado. O pecado se faz presente o tempo todo no mundo. O salvo só será liberto da presença do pecado e do poder do pecado na ressurreição do corpo, quando ressuscitar com o corpo transformado e impossibilitado de pecar. Um corpo ressurreto, transformado. Enquanto o crente convertido viver nesta terra, estará liberto do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Gálatas 5, verso 24, está escrito: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Crucificaram. Este crucificar não significa que a pessoa estará imune ao pecado. Apenas crucificou. Gálatas 5, verso 16 e 17, está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda em espírito não vive no pecado. Quem anda em espírito não cumpre os desejos da carne. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui trata de uma guerra espiritual, carne vezes espírito. É aquilo que eu disse. Os que são de Cristo crucificaram, mas não estão imunes, não estão livres. Haverá uma guerra no campo espiritual, carne vezes espírito. A carne quer, mas o espírito diz que não pode. Mas a Bíblia garante que Deus liberta do pecado. Veja no verso 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda no espírito não vive no pecado. 1 Coríntios 10, verso 13, Paulo disse:
que Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar, além da limitação da pessoa. Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundou. Onde o pecado está proliferando, está em alta, a graça de Deus é superior, que dá força para resistir e vencer. E hoje o pecado está abundando muito mais que há muitos anos atrás. Veja bem, as oportunidades pecaminosas hoje é maior que nos tempos bíblicos e mesmo em nossos tempos, devido à mídia. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, de pecar como temos hoje. Não tinha, na verdade, as oportunidades que temos hoje. Teria que andar mais para pecar. Hoje tem a mídia, que é a maior causadora, a internet com pornografias e tudo mais, a TV com novelas, filmes, e TV a cabo também, como Netflix, que tomou conta das televisões, rádio, entretenimentos mundanos da TV, da internet, TV a cabo, Netflix, roupas, coisas que há muitos anos atrás eram mais limitados, nem todos tinham. Hoje todo pobre tem TV a cabo, Netflix, internet, só não tem quem não quer, ou quem está numa situação financeira, né, muito feia. Muito feia, no mais todos têm. Mas se a pessoa for regenerada, terá forças para vencer tudo isto. Deverá ter uma ação direta do Espírito Santo na vida dela para regenerá-la, transformá-la e resistir toda sorte de pecado. Caso contrário, viverá na carne. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem se intitula crente e vive na prática do pecado, que é o que mais tem hoje, ainda não se converteu. Quem não consegue se libertar de certos pecados, precisa ver o que está errado na sua vida, que está impedindo de ser liberto. Pecar é uma coisa e viver no pecado é outra. Vemos o caso de Davi e Sansão, por exemplo, que pecaram, mas se arrependeram e voltaram atrás. O pecado é algo que está oculto aos olhos do mundo. Pecam e acham que não estão em pecado ou não admitem que pecam. Todo ser humano tem a natureza do pecado e será condenado caso não se arrependa. Deverá ouvir o Evangelho, reconhecer que é pecador, confessar a Cristo seus pecados, largar seus pecados e viver conforme o Evangelho. Caso contrário, sofrerá a pena da condenação eterna. Romanos 10, verso 9 e 10 para encerrar o vídeo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este é o requisito para ser salvo: arrependimento e abandonar as práticas do pecado. Caso contrário, não haverá salvação. Deus não tolera o pecado. No passado, no Antigo Testamento, Deus tolerou certas práticas, por Deus não haver se manifestado por completo ao homem. Mas Deus se revelou por completo ao homem com a vinda de Jesus à terra. Deus se revelou por completo ao homem. Hoje a ordem de Deus é que todos se arrependam de seus pecados, confessem a Cristo seus pecados e se convertam. Não há tolerância ao pecado. A ordem é: arrependam-se para ser salvo. Caso contrário, será condenado. É isso aí então. Obrigado a todos de novo. Clique em gostei, se inscrevam no canal, clique no sininho. Entre no canal para ver os vídeos que eu posto 2 ou 3 por semana, pelo menos 3, eu vou me esforçar agora. E até o próximo.